O Goiás cedia esse 9º encontro dos amigos de Chico Xavier. Chico, independente de qualquer religião, de qualquer rótulo religioso que qualquer pessoa tenha, Chico foi e será durante muito tempo o grande exemplo de amor, de abnegação total, de renúncia, de dedicação incondicional àqueles que precisavam do seu amor, sob o aspecto financeiro, sob o aspecto social, sob o aspecto emocional, espiritual. Chico é doação, Chico é amor. E a manutenção desses encontros periódicos pelos amigos do Chico é mais do que justo. Os grandes exemplos devem ser preservados. Os grandes exemplos, as grandes figuras têm que ser preservadas. Nós, como educadores, sabemos que o exemplo, mais do que qualquer palavra, tem a força da transformação. O exemplo do Chico, os livros de Chico, a vida do Chico é a grande mensagem transformadora do Brasil. Pátria do Evangelho, coração do mundo e pátria do Evangelho, que tem nas figuras sublimes de Jesus, de Kardec, de Chico, o norte, a orientação para aquela missão que cabe ao país, que nos cabe e que, com certeza, estamos avançando na direção dela a cada dia que passa. Portanto, é um privilégio poder participar desse 9º encontro, é um privilégio ser brasileira, ter conhecido o Chico e ter o exemplo do Chico para nos ensinar como melhorar, que esse é o nosso destino final. Estamos aqui numa fase de aprendizagem, de crescimento, um planeta de sofrimento, mas que está virando um planeta de regeneração, e esse é o nosso papel. Portanto, seja abençoada essa pátria, coração do mundo, essa pátria do Evangelho que acolhe a todos com carinho e que brilha diante do mundo com a luz do amor, da cordialidade, da bondade, da generosidade e do bem-estar, do amor a todos. Portanto, fora da caridade não há salvação. Vamos continuar com Chico o nosso trabalho de caridade, de construção do Brasil, coração do Evangelho. Antes de mais nada, boa noite a todos aqueles que são amigos do Chico, aqueles simpatizantes também do estado de Goiás, de todo o Brasil e de todo mundo, porque nós alcançamos o mundo todo através da internet, né? E eu posso dizer a vocês que aqueles que aqui vieram, né, receberão um presente, que é a presença do Chico dentro de nossas vidas. São aqueles palestrantes que nos trazem aqueles fatos interessantes da vida do Chico, aqueles palestrantes que nos trazem o amor que o Chico tinha por todos, a fraternidade. Então é um evento, vamos dizer assim, imperdível, porque ele apacenta nosso coração, porque a presença do Chico, o nome Chico, ele nos deixa assim, com o coração mais mole, junto das pessoas, porque nós vendo o que ele fazia dentro da doutrina espírita, não vamos nem dizer na doutrina espírita, vamos dizer como ser humano, cristão, é um exemplo de vida, um exemplo de pessoa e um médium espetacular. Eu digo que Chico Xavier, ele era um homem, e quando você estava na presença dele, você sentia a energia, sentia aquela paz interior que somente um espírito iluminado pode te trazer. Então, e ele conhecia de muitos anos, de muitas vidas. Ele olhava para você como um irmão, como um ser humano. Então, eu digo que o Chico Xavier nos marca, e marca a vida de todo brasileiro, de todo cristão. O Chico foi um apóstolo de Jesus entre nós, né, em pleno século XX e começo do século XXI.
Então ele soube exemplificar na própria vida tudo aquilo que o ensinamento do Evangelho nos traz. E é importante então fazer essa rememoração de ano em ano sobre a sua obra, seus exemplos, a sua vida, a fim de que nós possamos estar dentro de uma sintonia superior, que é aquilo que ele viveu, não é? É muito bom a gente estar no 9º Encontro Nacional. No total são 10 encontros, porque já tivemos um internacional em Lisboa. Então, no decorrer desses anos todos, desta ideia que começou em 2006, 2007, por aí, 2006, 2007, o primeiro encontro sendo realizado em Uberaba em 2008, e a partir daí 10 encontros, sendo 9 no Brasil e 1 no exterior, fazendo essa lembrança, esse convite para que nós possamos estudar essa obra magnífica do Chico. Conviver com ele, eu digo que foi uma bênção, não somente na minha vida, mas de todos aqueles que tiveram essa oportunidade, e uma responsabilidade muito grande, porque afinal de contas nós tivemos contato com o real obreiro do Senhor, né? Alguém que realmente deu a vida por Jesus e pelo Espiritismo. E a nossa responsabilidade cresce na mesma medida em que presenciamos os seus exemplos de amor e renúncia. A mediunidade do Chico era, como bem lembrou a nossa Marta Antunes, tinha todas as mediunidades, né? E isso acontecia que, por exemplo, no caso dos cheiros, dos perfumes, era muito comum isso naturalmente exalar dele um cheiro de rosas ou um perfume de éter também. Ele dizia que quando era de rosas ou era Meimei ou o espírito de Isabel de Aragão. E quando o cheiro era de éter, era o trabalho espiritual do espírito de Sheila, que era, na última encarnação, tinha sido enfermeira, né? Então foram vários detalhes. Escolher um detalhe para contar fica difícil. Mas o que mais nos emocionava, obviamente, era aquele em que ele foi instrumento das pessoas que tinham perdido entes queridos, e o buscavam para saber notícias, e quando essas notícias chegavam, e aí a emoção da família, a emoção do reencontro, né, de entes queridos na psicografia do Chico, consolando aqueles entes que tinham ficado na terra. Essa emoção realmente é indescritível, não dá como, às vezes sem conhecer a família, sem conhecer os envolvidos naquela história, muitas vezes dramática, porque os que haviam desencarnado, na maioria das circunstâncias, tinham desencarnado por acidentes ou situações traumáticas. Então a gente acabava chorando junto com a família, tal era a emoção desse reencontro através do lápis de Chico Xavier. Nós conhecemos algumas delas, inclusive, não é? O nosso querido Martins Peralva, por exemplo, grande escritor espírita da cidade de Aracaju, e que havia se mudado para Belo Horizonte para tratar de um problema de tuberculose. Ele foi curado numa reunião de materialização em que o Chico Xavier foi médium em Pedro Leopoldo. E nos contava, por exemplo, que o espírito da Sheila, plenamente materializado, se manifestou, pediu licença para lhe abrir o paletó, perguntou a ele se ele tinha fé, levantou a mão para cima, na mão do espírito materializado se materializou uma cuia cheia de líquido, que ela virou em cima do Peralva, e aquilo entrou no pulmão dele, e nunca mais o Peralva teve traço de tuberculose. Isso aconteceu no final da década de 40. Então, vocês vejam, há muitos anos atrás, e o Peralva somente veio a desencarnar em 2008. Né? Viveu muito ainda, mais de 60 anos, dando a sua contribuição ao Espiritismo, depois de ter sido curado por Chico Xavier. Nós viajamos para algumas partes do Brasil com este evento. Ou seja, nós estivemos em Recife, em Aracaju, em Santos, e nós propomos a vinda para cá, e o Geraldo Lemos Neto,
com a atenção que ele tem por Goiás, né, por todos nós também, concordou com a vinda para cá deste evento que é maravilhoso, muito significativo para todos nós, porque nós somos amigos de Chico Xavier e a amizade que nós temos por ele é amizade de coração, e todos os que estão ali no Rio Vermelho, no teatro, se consideram assim, né? Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier. E essa vivência que nós tivemos com ele por longos anos nos dá esse sentimento tão forte, tão ligado com ele, em virtude de que eu sou hoje algo muito diferente de que seria sem o contato, sem o conhecimento e sem os livros em que ele psicografou e que nós estudamos hoje em dia. Não só ler. Ler faz parte, mas estudar os livros de Chico Xavier é muito importante. Mecanismos da mediunidade. Eu hoje saio de um estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi tema de uma palestra de hoje do presidente da FEB, Jorge Godinho. Foi realmente significante. Nós aprendemos com este livro e com a palestra que o governador do planeta é Jesus. E ele fez o seu planejamento para a implantação do seu evangelho aqui, na nossa terra, do Cruzeiro. E isso, saber disto, proponho a todos que estão nos ouvindo, leia, estude este livro, vocês vão ver que Jesus falou para nós quando ele estava na ascensão. Já tinha sido crucificado e ali, 3 dias depois, voltou e disse aos apóstolos, dando a ele uma fé inabalável por conta de si. Só a materialização dele perante os apóstolos já dava a ele uma fé. Não é? E aí disse aos apóstolos, né, vou mandar um consolador para vocês. E quem é o consolador? É a doutrina espírita. É algo que ele falou há 2016 anos atrás. E seguindo esse planejamento, colocou o Brasil a pátria do Evangelho, não é? Coração do mundo, pátria do Evangelho. E segue o seu planejamento. Hoje, nós somos 27 federações espíritas, 14 mil centros espíritas, 4 milhões de espíritas. Então, ele disse no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que transplantou o seu Evangelho da Palestina para o Brasil. Tirou a árvore do seu Evangelho e plantou no Brasil. E está dando os frutos, rebentos, flores, não é? E aí, nós, hoje, vivendo o nosso 9º encontro dos amigos de Chico Xavier, vemos esta palestra do presidente da FEB, Jorge Godinho, falar sobre o livro e explicar a todos os nossos quase 2.000 presentes, né, participantes, a importância da divulgação deste trabalho de Jesus Cristo e de Ismael, né? Jesus é o comandante, Ismael é o executor. Bom, o nome da irradiação espírita cristã foi dado por Francisco Cândido Xavier, de algo assim de muito significativo quando nossos fundadores o procuraram, não é? Nós estávamos elevando a nossa parte espiritual, que nós viemos da Umbanda, não é? Há anos atrás nós tivemos 10 anos de Umbanda. A Umbanda foi nos dito pelos espíritos que nos orientavam naquela época que chegou o momento de crescermos em evolução, em responsabilidade. E aí, de Tenda do Caminho, nós mudamos, pretendíamos um novo nome que representasse a nossa meta, o nosso lema, não é? Ele disse assim, resumindo, né? Chamou os fundadores lá, pediu um tempo e depois, voltando,
Ele chamou cada um e reuniu-se e disse assim, que aqui no Uberaba, abre aspas, fecha aspas, né? Aqui em Uberaba nós temos a comunhão espírita, não é? Lá em Goiânia vocês vão ser a irradiação espírita cristã, não é? E isto agradou a todos imediatamente, não é? Ao dar o nome, ele nos deu a missão. Olha, eu que tinha no meu hobby filmar, né? Fiz filmes dele de 1989, algo assim, bastante com emoção quando eu os revejo, né? E ali, na análise de tudo aquilo que a gente pôde saber dele e aprender dele, tem uma que eu fiquei realmente impressionado quando ele diz assim, que nunca houve uma frase que se sintetizasse tudo com referência ao ser espiritual mais evoluído, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas a seguir, ele disse assim, ou seja, ele disse que nunca houve uma frase que sintetizasse tudo. Ele disse assim, isto é, amar sem precisar ser amado. Então você tem que amar amando, sem precisar ser amado. Ou seja, esse é o amor pleno. É o amor que nasce do seu coração, de você para alguém. Quando se reúne para falar de personalidades, já é um evento significativo. Mas quando se reúne para falar de Chico Xavier, este evento ele toma um outro aspecto no nosso entendimento. Pela personalidade do Chico, né, pela figura do Chico, que hoje é um cidadão da humanidade. Ele abraçou a doutrina espírita, mas nós observamos que a sua vida, o seu comportamento, extrapolou esta fronteira. Que todos que o conheceram, ouviram falar dele, na realidade o respeita pela autoridade moral que ele demonstrou ao longo da sua vida, pela exemplificação. Muito bem, o que nós apenas procuramos transmitir é porque todos os países no mundo, todos os países, eles têm missões a serem cumpridas. E naturalmente isso não é privilégio nem do Brasil, nem de qualquer um país. Dependendo do contexto, cada um tem o seu papel. Quando nós verificamos a história, nós verificamos que a Grécia, Roma, o Egito, a Índia, a China, nos dias atuais, os países que nós convivemos como sendo contemporâneos, todos têm as suas missões. O Brasil tem uma missão que é esta, de ser coração do mundo, pátria do Evangelho. E que o Chico Xavier, com 38 anos de idade, ele trouxe, pela sua mediunidade, essa informação que foi retirada dos anais da história no plano espiritual por Humberto de Campos, e que nos conta a história do Brasil vista do plano espiritual, onde ali tem um relato justamente para nós entendermos esse papel, essa missão, que ele se fez já lá no último quartel do século XIV, como nós nos referimos. E a partir daí, o desejo do Cristo de transplantar da Palestina para o Brasil a sua mensagem, o Evangelho. E o que nós observamos no decurso da história é o cumprimento desta vontade que, aliada a este trabalho do plano espiritual e de nós, os encarnados, que às vezes não temos nem noção disso, mas estamos cumprindo uma tarefa, ela vem sendo cumprida desde o seu descobrimento e chegando até o dia de hoje. E Chico Xavier, ele está nesse papel, nesse contexto, como missionário, como um obreiro do Cristo que veio com uma mediunidade estuante e, ao mesmo tempo, para servir à humanidade. Então o Chico é uma pessoa que eu não tive a oportunidade de conviver com o Chico, mas aqueles que conviveram com o Chico têm vários casos do Chico, né, da sua vivência, e que todas elas, quando nós observamos, nada mais é do que a aplicação da vivência do Evangelho que ele procurou fazer na sua vida. E nós temos várias histórias do Chico que nós poderíamos contar muitas, mas eu vou lembrar apenas de uma, que é aquela que ele vai atrasado para o trabalho, e com muita pressa, e no meio do caminho uma senhora o procura e diz assim: Chico,
daria para você me dar um pouquinho de atenção? Não, minha irmãzinha, eu estou com pressa, que estava já atrasada para o trabalho, e aí dá para atender depois, e aí ele adianta, vai embora. Quando ele anda mais ou menos aproximadamente uns 50 metros, Emmanuel aparece para ele e diz assim: ô Chico, tanta pressa, estou atrasado para o trabalho, por que você não atendeu a moça? Aí o Chico assim, vai e atende. Aí o Chico naquele momento volta e a senhora estava esperando. Apesar dele ter dito para ela que estava com pressa, ela ficou esperando. Quando ele vai chegando, ela diz assim: eu sabia que você ia votar. Ele já levou o primeiro naquele momento, o primeiro susto, né? Eu sabia, Chico, que você ia votar. E na realidade era apenas tinha sido passado para ela uma informação de homeopatia, de um remédio, uma coisa que ela não tinha entendido. E ele apenas decifrou, demorou pouco tempo. E quando decifrou, ela ficou, agradeceu a ele, ele voltou. Quando ele tinha dado uns passos, o Chico disse assim: olha para trás. Quando ele olha, vê dela saindo vibrações assim em forma de luz que vinha até ele em agradecimento, como se fossem pétalas de luz banhando o corpo dele. Aí o Emmanuel diz assim: viu, Chico, você ia perder? Então são exemplos desse tipo, né, que a gente observa da vida do Chico, que ele, na sua humildade, né, na sua obediência, tanto às leis dos homens quanto à lei do Pai, porque a preocupação dele era obedecer um horário que ele tinha a cumprir. E na realidade o Emmanuel chama a atenção para que ele praticasse a caridade, porque ele já estava atrasado. Né, mais 5 minutos ou 10, isso não ia refletir nada, o atraso ia permanecer. E, no entanto, o bem, sempre ao praticar, nós somos beneficiados. Muito obrigado, é uma alegria estarmos aqui em Goiânia, na realização do 9º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra. Esse encontro é importante porque ele objetiva difundir, divulgar a mensagem da doutrina espírita, que para nós se alicerça essencialmente em Jesus, Kardec e Chico Xavier. Nós consideramos que a obra mediúnica de Chico Xavier é uma obra que desdobra o Pentateuco kardeciano. É uma obra que nos traz revelações extraordinárias a respeito da vida espiritual, a respeito de nós mesmos, revelações que foram apenas e tão somente esboçadas na codificação. Allan Kardec esboçou essas revelações na codificação kardeciana, por exemplo, nos falando a respeito do mundo espiritual. E, mais tarde, André Luiz, através de Chico Xavier, veio nos falar a respeito da existência de cidades no mundo espiritual, mostrando como é que os espíritos vivem, como é a vida social dos espíritos, enfim, como é esta outra vida na outra dimensão que nós, na doutrina espírita, chamamos de mundo espiritual. Na verdade, era um cheiro de paz, um cheiro de amor, um perfume, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, o perfume da caridade. A presença de Chico Xavier era a presença da paz, a presença da luz, da harmonia. Estar na presença dele era nos sentirmos mesmo na presença da espiritualidade. É como se o mundo espiritual se fizesse constantemente presente na Terra através de Chico Xavier, do corpo de Chico Xavier, do médium Chico Xavier, e nós sentíamos, não é? Aquela atmosfera de paz, de tranquilidade, de suavidade. Bastava a presença dele para que tudo se iluminasse, para que as pessoas começassem a sorrir, se descontraíssem. Algumas até se emocionavam às lágrimas com a simples presença de Chico Xavier. Ele sempre com aquele seu sorriso bom, contagiante, com as suas palavras de consolo e de esclarecimento. Enfim, estar com Chico Xavier em ponto realmente menor
não é, digamos assim, infinitamente menor, era como se nós nos sentíssemos na presença do Cristo, representado por Chico Xavier, que foi missionário do Evangelho na Terra. Olha, para mim, a obra mais importante da Lavra Mediúnica de Chico Xavier é Nosso Lar, de André Luiz. Porque Nosso Lar é um livro revelador, é um livro que fala sobre a imortalidade, fala sobre a vida no mundo espiritual, a vida do outro lado da vida. Não é apenas uma obra informativa, é também uma obra formativa, repleta de lições, de ensinamentos, alicerçados no Evangelho. É uma obra completa, Nosso Lar. Tanto é assim que o livro foi transformado em filme, o livro é um best-seller dos livros de Chico Xavier, talvez seja o mais conhecido e o mais vendido, e também o mais vertido para outros idiomas, não é? Então, para mim, eu destaco Nosso Lar.